Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz, a parte do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como não vir para cá, para esse altar e não tremer, né? Então, perdoe se eu gaguejar, se eu me perder um pouquinho. Mas, antes de tudo, é sobre fazer a vontade de Deus e se dispor. Afinal, nada vem de nós, né? Tudo dele, e a capacidade para falar em nome dele vem dele também. Amém? Queridos, hoje eu vou falar de um tema que para mim é muito importante. Não só para nós cristãos, mas para todos aqueles homens, para todos os homens sobre a terra. Algo que para muitos é difícil demais. Para nós é muito difícil também às vezes, mesmo nós que estamos na presença do Senhor, que é o perdão. A importância do perdão, eu diria, como título dessa ministração que eu quero trazer para vocês hoje. E o significado de perdão, segundo o dicionário, é não cobrar uma dívida, relevar os erros de alguém, desculpar ofensa, débitos, conceder perdão. Nós lemos agora há pouco o Evangelho de Mateus, que conta a história de um homem que tinha uma dívida muito grande. E no momento em que ele seria punido pela dívida, né? Porque na época teria que servir ao Senhor e a sua família também, até que fosse paga toda essa dívida. E ele perde misericórdia ao Senhor dele, né? Aquele que ele devia. E o homem, movido de compaixão, o perdoa. E ele sai da presença desse homem e encontra um que lhe devia também. Porém, ele não usou de misericórdia como foi usado com ele. Pelo contrário, ele agarrou o homem, sacudiu e pediu que ele pagasse. E o homem falou, não tenho como te pagar. E o que ele fez foi mandar que encarcerassem esse homem. E aí, os seus colegas viram toda aquela situação, se indignaram, se entristeceram e falaram com o Senhor que ele havia feito totalmente o contrário do que foi feito a ele. E ele fica indignado e diz para ele que ele é um servo mau e que deveria ter perdoado, né? Isso nas minhas palavras. E não fez. E aí, gente, entra uma questão muito séria. Porque o Senhor, ele diz o seguinte no final. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Agora a parte importante que nós devemos nos lembrar. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Irmãos, a dívida daquele homem era de mais ou menos, eu peguei uma cola aqui só porque eu sou muito ruim de matemática, mas ele tinha uma dívida de 10.000 talentos. Isso equivale a 6.000 denários. E por dia de trabalho, um trabalhador ganhava 1 denário. E um talento equivale a 6.000 dias de trabalho. Então, para ele pagar 1 talento, precisava trabalhar 6.000 dias. Mais ou menos 16,4 anos, se incluir o sábado e o domingo. Ele devia 10.000 talentos, ou seja, a dívida era impagável. Ele não tinha como pagar, e mesmo assim ele foi perdoado. E nossas dívidas também eram impagáveis. A nossa dívida de pecado. Aquela que Cristo levou sobre a cruz. Aquela que ele carregou com tanto peso que chegou a suar sangue. Um sofrimento e uma angústia extrema leva o homem a essa condição. E mesmo assim, o Senhor nos perdoou. Quantas vezes nós pecamos por dia? Quantas vezes eu peco por dia? Seja em pensamentos, em palavras ou em obras. Quantas vezes nós pecamos? E aí a gente fica com aquela continha na cabeça, quando a gente é ofendido. Bom, a palavra do Senhor disse que
70 vezes 7, então está tranquilo. 70 vezes 7, 490 vezes eu preciso perdoar o meu irmão. Então, se ele passar de... Quando ele chegar na 489, eu já vou falar para ele ficar esperto, porque na próxima não vai rolar. A gente pensa assim, né? Aí eu fico pensando, e sobre nós? E sobre os nossos pecados? A mesma misericórdia que me alcança. E o Senhor fala assim na sua palavra, a palavra do Senhor diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor são renovadas. Opa, então eu vou fazer ali um depósito de misericórdia, vou guardar tudinho e pronto, é tudo meu. Não é sobre isso. É sobre você usar de misericórdia para com o outro. Todo dia, gente, vai ter alguém que vai pisar no nosso pé. Todo dia vai ter alguém para dar um beliscãozinho, aquele que você olha assim, aquela pessoa que você pensou agora. Nossa, não suporto fulano. Olha, eu fico no mesmo lugar que ela, mas não fala comigo. Feio demais isso, né? Sobretudo para nós que estamos na igreja e que nos declaramos cristãos. Porque se o próprio Cristo foi capaz de perdoar Judas, aquele que o trairia, e ele sabia disso, foi capaz de servir a ceia para ele, lavar os seus pés. E quando Judas chega com aqueles que iriam prender Jesus, Jesus o diz, ele abraça Jesus e Jesus fala para ele, amigo, aqui vieste. Jesus estava sendo falso? Jesus estava querendo fazer uma média? Não. É a essência dele. Ele chamou Judas de amigo, sabendo que Judas o trairia. Sabia que Judas estava trazendo aqueles que o levariam para a cruz. E mesmo assim, Jesus o amou. Jesus perdoou. E nós? Porque nós achamos que temos o direito de escolher a quem perdoar e ao que perdoar. Nós, mulheres, somos um pouquinho mais duras às vezes, né? Aquela história, o marido pisou na bola e a gente fala, não, tá tudo bem. Aí segue a vida. Mas a primeira coisa que eles fazem, a gente já dá aquele olhar fulminante que não precisa de palavras. Né? E aí o cidadão já fica, opa, ela ainda se lembra. E perdoar não é ter uma amnésia, você não vai esquecer. É sobre não sentir mais dor, é sobre não querer mais que o outro se dê mal. Porque quando eu tenho uma situação de falta de perdão com alguém, eu vou viver a minha vida carregando aquela pessoa comigo. Como se eu estivesse acorrentada a ela. E eu vou bebendo um copo de veneno todo dia esperando que aquela pessoa morra. Mas está fazendo mal para mim. Só para mim. Eu vou voltar aqui. Irmãos, quando nós oramos o Pai Nosso, nós pedimos que as nossas dívidas sejam perdoadas. E aí a gente fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Às vezes a gente vai no automático, né? O Pai Nosso. Eu tenho feito fotografia esportiva e eu vejo aqueles garotos jogando futebol e sempre antes de começar o jogo eles se reúnem e oram o Pai Nosso. E eles vão naquele gás todo e oram bem alto, acho bem legal, gosto de tirar foto quando eles estão assim. E aí todos eles sabem o Pai Nosso. Os que não sabem vão pegando os ganchos, daqui a pouco você passa 2, 3 jogos acompanhando eles, aí todo mundo já está conseguindo orar o Pai Nosso. Mas ali para eles, para alguns, é um momento importante, para outros eles só querem que cabe ali o Pai Nosso para eles poderem ir para o jogo. Está no automático. Nem presta atenção no que está dizendo. Como nós fazemos também. Nós estamos, é um condicional. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos. E se eu não perdoar o meu irmão? Eu serei perdoada? Certamente não. Até porque o texto diz isso. O Senhor, Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões. E Ele cancelou a escrita de dívida que era contra nós. Ele removeu e pregou na cruz. Por que hoje nós preferimos andar aprisionados pela falta de perdão? Gente, é tão ruim você viver sem conseguir perdoar. É tão ruim. Olha,
eu digo para vocês, não é uma tarefa fácil. Porque muitas vezes você não fez nada para a pessoa e a pessoa simplesmente te odeia, te trata mal. E você fica, Deus, o que eu fiz para ela ou para ele? Por que me trata assim? Eu já passei por isso muitas vezes na minha vida. E aí o nosso coração duro, né, enganoso, já põe aquela condição. Se me pedir perdão, eu perdoo. Mas eu não vou pedir perdão não, porque eu não fiz nada. A gente é bem esperto, né? Só que não. Porque perdoar é obrigação nossa, não é uma escolha. Não é algo que eu tenho que sentir no meu coração. Não, hoje eu sinto que preciso, que vou perdoar o fulano. Não vou esperar um profeta falar comigo, eis que te digo que tens que perdoar, porque aí sim eu perdoo. Não tem profecia maior do que a palavra do Senhor. É a boca de Deus falando conosco, que Ele nos manda perdoar. É uma ordenança. E aí a gente fica, não, se fulano me pedir perdão, eu perdoo. Mas muitas vezes, gente, o fulano não vai pedir. Não vai pedir. E isso vai gerando, vai nos ferindo, daqui a pouco você está com raiva daquela pessoa e você está contaminado. O que é mais inteligente, esperar que ele venha pedir perdão ou ir lá e pedir perdão pelo que você não fez, ou pensa que não fez? É melhor pedir perdão. Não espera sentir de perdoar, porque não vai acontecer. Porque Satanás, ele quer nos aprisionar de qualquer forma, ele quer nos afastar do Senhor. Então ele vai ficar sempre usando os seus dardos, as suas setas, pessoas para nos machucarem, para falar, e você vai gerando algo ruim no seu coração. Isso tudo vai nos tirando da presença do Senhor. Eu lembro que meu pai não me criou, né? Acho que quando minha mãe estava grávida, ele saiu de casa, enfim, teve todo aquele rolo lá, e minha mãe teve que criar eu e meus irmãos sozinhos. E eu senti muita falta de ter um pai. Não sei aqui quem não teve, meu esposo não teve pai também. Quem teve, dê graças a Deus, quem tem um pai hoje, como o Matias está aqui, o pastor, Mateus aqui com o meu esposo, com os filhos, o Clédito. Nós temos aqui os pais hoje. Quem tem o seu pai hoje, ou teve durante a sua vida, dê graças a Deus, porque a falta de um pai machuca muito. Principalmente quando a gente é criança. A gente cresce, aí vai vivendo a vida, a gente vai se desligando de algumas coisas, porque a gente consegue se resolver, sozinhos até. Mas, quando criança, não. E o meu pai, ele simplesmente foi e não voltava, né? Não voltou. E, às vezes, eu brincava na rua, ficava brincando muito na rua, e morava de frente para a BR. Então, meu pai morava no Parque da Barragem, e ele passava para ir para a casa da minha avó, na Guariroba, passava na frente da minha casa, só que na BR, né? A gente jogando bola na rua, via ele. E meus amiguinhos todos sabiam qual era o carro dele. Aí me chamava de Naná. Naná, olha lá teu pai. Aí, olha lá teu pai, o carro do teu pai, não sei o quê. E eu sempre esperava, não sei porquê, mas sempre esperava que ele fosse parar, né? Mas ele não parava, não, ele ia embora, acho que ele nem olhava. E aquilo ia me frustrando, me entristecendo, chegavam alguns momentos da vida que eu precisava dele. E aí isso foi crescendo no meu coração, e eu não tive apego, e não tenho, não vou mentir para vocês. Eu tenho um amor incondicional pela minha mãe. Pelo meu pai eu tenho amor. Quero o bem dele. Se eu precisar cuidar dele, eu cuido dele. Mas não é aquele amor de um pai que está presente. Vocês me entendem? Mas eu sentia muita mágoa do meu pai. E isso foi, perdurando por muito tempo. Fiz 42 anos agora essa semana. Eu posso dizer que até os meus 40 anos, isso não estava resolvido. E eu pensava, não, está resolvido. Uma vez eu fui na casa dele. Eu fiquei muito incomodada, assim, sabe? E eu falei, eu vou no meu pai e vou pedir perdão. Não sei o que eu fiz para ele, porque ele me trata com muita indiferença. Então, eu preciso fazer alguma coisa para tentar ter um pouquinho de afeto dele. Que bobagem que eu fiz. Aí fui. Fui lá no meu pai, cheguei lá, sentei na mesa com ele, comecei a conversar. Ele tem uma esposa que não tem nada a ver com a história da minha mãe, com ele, né, de separação. E falei, pai, tudo bem com o senhor? Tudo. Falei, eu quero pedir perdão para o senhor. Aí ele, perdão por quê, minha filha? Eu falei, não sei, pai, tem alguma coisa aí, não sei o que eu fiz para o senhor, se eu fiz alguma coisa, eu quero pedir perdão para o senhor. Pedir que o senhor me perdoe e tal, e
que para ficar tudo bem. Ele, não tem do que perdoar, tá tudo bem, não sei o quê. E tá bom, né? Só que nada mudou, irmãos. Eu pensei, agora vai, né? Agora a gente, talvez tivesse alguma coisa espiritual aí, travando, e destravou agora, não é possível. Só que não mudou. Meu pai não me trata mal, mas também não me trata bem. Ele não sei nem se ele sabe o dia do meu aniversário. Quando eu passei as minhas lutas com meus filhos, com o Heitor, principalmente, que ficou internado quando nasceu, meu pai não fez uma ligação para dizer, filho, ó, vai ficar tudo bem. Que fosse, né? A gente espera isso, infelizmente. A gente fica com o coração muito carente. Meu coração era muito carente com relação ao meu pai. E aí, vez ou outra, quando se falava, vamos na casa do meu pai mora perto da casa da minha mãe. Aí eu soltava, não vou lá ver ele não. Ele, não tenho nada que falar com ele. E eu entendia que eu não tinha perdoado meu pai, que não estava tudo resolvido. E um dia eu lavando louça lá em casa, escutando uma música, e sabe, o meu coração doeu de uma forma tão profunda, e foi uma dor de falta. Eu falei, aí eu senti falta do meu pai. A música não tinha nada a ver com meu pai, pelo menos não que eu saiba, porque eu não sei nem o que ele escutava, não cresci com ele. E a música me fez lembrar do meu pai, e eu chorei muito. Na pia, chorando, lavando louça. Mulher tem disso, né? Os encontros com o Espírito Santo acontecem muito na pia, pelo menos lá em casa. E eu lavando louça e me quebrantou meu coração e me doeu muito mesmo. E eu comecei a falar com o Senhor, eu falei, Deus, eu estou sentindo falta do meu pai. Eu queria ter um pai, queria ter um abraço, queria conhecer esse amor. E o Senhor falou assim comigo, filha, você não precisa buscar no homem aquilo que eu sou para você. Eu sou teu pai. Eu te pego no colo, eu te abraço. Se sinta amada, você tem um pai. Eu acredito que aquele dia foi um divisor de águas. Meu coração foi curado naquele dia. E daí para frente, eu vou lá no meu pai, converso com ele. É aquela conversa assim de amigos distantes, que não sabem muito sobre o outro, aí senta. É engraçado, até eu falo isso com o Nicolas. Eu falo, eu vou lá no meu pai, a gente senta. Pois é, né? É. Então é isso aí. É legal isso aí, É tipo isso, sabe? Não flui um assunto, não tem... Mas está tudo bem agora, graças a Deus. Não porque a Janaína é boazinha, porque ela é super forte e conseguiu sozinha, não. Foi um processo. E no meio desse processo eu precisei observar que não estava tudo bem. E eu fui lá no meu pai pedir perdão. Dali para frente as coisas mudaram. Hoje eu tenho um coração leve, graças a Deus. Queria ter um pai, né? Quem não quer? Queria que ele fosse presente, mas eu respeito ele e eu desconsidero todos os erros dele do passado, porque ele era ignorante na fé. Então, se Deus fosse me julgar por tudo que eu fiz lá atrás, e até pelo que eu faço hoje, eu nem estaria aqui. Então, eu não tenho condição de condenar ou julgar o meu pai ou qualquer pessoa que seja. O pai da minha filha, da mais velha, me agrediu. Eu tive uma história bem complicada, que eu já até contei aqui para as mulheres, eu acho, enfim. E eu não tive problema em perdoar aquele menino. Nunca tive, assim, ódio. A pessoa me abusou e tudo. Não tive ódio. Não precisei ficar preocupada em perdoar, porque eu nunca tive ódio, então acredito que estava tudo perdoado já. E uma coisa tão mais simples, que foi a situação do meu pai não estar presente, eu tive toda essa dificuldade. Mas é escolha, gente, perdoar é escolha. Resolva hoje. Não espera amanhã, não deixa a pessoa morrer para depois falar, nossa, fulano morreu e eu não pedi perdão. Quantos filhos afastados dos pais, quantos irmãos afastados há 20, 30 anos, 40 anos sem se falar por uma bobagem, por uma besteira. E aí, quando morre, está lá no caixão, se desespera, vão me jogar. Para que isso agora? Isso não é tristeza, isso é remorso. Não espere para que haja remorso no seu coração e você não tenha mais o que fazer. Resolva hoje o que tem que ser resolvido hoje. Gente, isso é muito sério. A gente não pode escolher não perdoar. A gente tem que perdoar. Nós somos falhos, a gente tem que se lembrar disso. Eu não sou perfeita, nós não somos perfeitos. Um dia ou outro eu vou decepcionar alguém. A gente é assim.
só vai ser perfeito na glória, com um corpo novo, transformado, livre dessa carne suja, pecaminosa. Gente, nós somos cristãos e no trânsito nós nos transformamos. Tem um desenho, acho que é do Pateta, se eu não me engano, um episódio, ou é do Donald, não sei, que ele está, não é? Que ele está dirigindo assim, aí ele entra no carro, ele se transforma, o bicho fica louco, cara de maluco assim, quer matar todo mundo e tal. Gente, quantas vezes eu sou Pateta? No trânsito eu sou Pateta demais, gente. Eu falo, Jesus amado, me ajuda. É sério. O trânsito tem o poder de transformar o crente. Olha, a Iete acabou de dizer que ela também. A gente perde a identidade. A Helena Tanuri fala assim, que uma vez ela tinha um adesivo no carro. Não lembro bem a frase, mas vamos dizer que seja isso. Sou de Jesus, vamos colocar essa frase. Não era exatamente essa, mas era algo que identificava ela como cristã. E ela disse, está dirigindo, tal. Aí um cara entrou na frente dela e ela quase bateu. E ela soltou um palavrão. Abriu a janela, céu, né? A gente não pode falar. E ela disse que... Aí o cara passou olhando assim, bonito, né? Só tem um adesivo. Ela disse... E ela falou, gente, eu fiquei com tanta vergonha. Com tanta vergonha, porque o meu carro estava dizendo que eu era cristã. Era no vidro o adesivo, então era grande. E olha o que eu fiz. E a gente faz isso. A gente envergonha o nome de Cristo. Fica doido no trânsito, aí leva uma fechada, não vou matar, já quer ir atrás. Meu Deus, me perdoa. A gente faz isso. Se alguém que não faz, você é crente, como diz a Tati. E nós temos que controlar a nossa carne. A nossa carne vai sempre nos chamar para o que é ruim, para aquilo que nos afasta de Deus. Vai sempre dizer, não perdoa não, você é bobo, você é bobo de perdoar. A pessoa fez isso com você, você vai perdoar? Se eu fosse eu, não perdoava. Não faça isso. Ouça a voz do Espírito Santo dizendo, perdoe. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado, isso é sério. O céu é tomado por força. A gente não vai entrar lá de qualquer jeito. Deus precisa mudar muita coisa nessa que vos fala. Muita coisa. E eu espero que Ele mude, porque eu não quero passar a minha eternidade no inferno. Eu quero passar a minha eternidade ao lado do Senhor. Agora, quando assinaram mais o França e o irmão Matias estavam aqui louvando, e a igreja começou a louvar, eu fechei os meus olhos e me veio o céu, o grande coral no céu, que vai estar louvando ao Senhor. Que coisa linda vai ser, gente. Eu quero vocês lá, eu quero estar lá. E eu peço ao Senhor que a falta de perdão não nos tire desse céu. Não nos tire desse lugar. Na minha conversão, ela começou em um dia que eu fui para o casamento de uma amiga, lá no Valparaíso. E lá na casa da minha irmã, antes da gente ir, depois da festa, a gente foi para a casa da minha irmã descansar um pouquinho. E ela falou, Jana, eu quero te mostrar um testemunho que eu vi na internet. Gente, quem quiser acreditar, acredite, cabe a cada um. Mas eu tomei algumas coisas como lição e me ajudou muito. Ela falou, tem um testemunho de uma moça que morreu e foi no inferno. Deus mostrou o inferno para ela e mostrou o céu. Não sei quem acredita, respeito sua opinião. Eu acreditei. Posso. E aí ela botou lá no YouTube e eu comecei a assistir. E a moça falava assim, que foi lá, que o Senhor levou ela no inferno, mostrou, e que era um lugar horrível e tal, e que as pessoas estavam presas e atormentadas e tal. E ela falou assim que lá ela viu a avó dela. E ela disse que, é uma moça mexicana, não sei, que falava para o Senhor assim, Senhor, por que minha avó está aqui? A minha avó te serviu lá na terra, minha avó era da oração, minha avó era da igreja e fazia obra de caridade, fazia isso, fazia aquilo. Por que ela veio parar aqui, Senhor? Era para ela estar no céu. Isso, ela falando, né? Eu não sei se é verdade, mas me girou uma chave na minha mente e me fez entender que eu precisava de Jesus. E ela disse que o Senhor falou para ela que a sua avó está aqui porque não perdoou. A falta de perdão a trouxe aqui. Irmãos, eu posso estar aqui em cima desse altar como estou agora, ministrando, falando da palavra de Deus, coisas bonitas, coisas legais. Você pode estar aqui louvando, cuidando da salinha, ministrando a palavra,
pastoreando, você pode estar fazendo missões, você pode ser um músico, você pode ser o que for dentro da igreja. Eu posso fazer tudo isso e pode parecer lindo para todo mundo, mas há um Senhor que conhece o meu coração. E se eu não cumprir a vontade de Deus, não vai mudar nada. O que é exterior, que é aparente, que todo mundo vê, não diz sobre quem eu sou de fato. Eu posso ser uma bênção aqui para vocês, e lá em casa eu ser uma megera com meu esposo e com os meus filhos. Eu posso servir a ceia, tomar a ceia, e não perdoar o meu irmão. Eu posso fazer isso. Mas e aí? Entre você e Deus, como estão as coisas? Não é sobre eu e o meu irmão, porque eu posso sim. Poderia muito bem ter ido lá, falado com meu pai, e ele falado para mim, virado, falado, eu não vou te perdoar, porque isso e porque aquilo. E aí? Eu ia falar, então já que ele me perdoou, eu também não vou perdoar ele, não. Aí é entre a pessoa e Deus. Conserte o que cabe a você. Coloque em ordem o que está nas tuas mãos fazer. Porque o amanhã não nos pertence, ele nem existe. A gente faz 1 milhão de planos. Mas a gente nem sabe se o amanhã vai chegar para nós. Então não deixe que a falta de perdão tire você do céu. Não deixa que essa ferida que está ainda infeccionada e que você viu a casquinha nascer e acha que está tudo bem, te separe da comunhão com seus irmãos, da comunhão com o Senhor. Porque se eu tenho algo contra o meu irmão, antes de ofertar, eu tenho que resolver com ele, antes de ofertar. Às vezes está ali o machucado e você vai precisar mexer. Você vai ter que tirar aquela casquinha aparente, você vai ter que espremer a secreção, limpar, isso dói. Eu tive um corte aqui no braço e botei uma gaze, esse trem grudou e foi uma luta para arrancar e doeu, viu? Mas se não tirasse e infeccionar meu braço, talvez eu perdesse o braço. Foi um processo que foi necessário, doloroso, doeu, nossa. Mas às vezes essa ferida que você acha que já está ok, que está tudo certo, ainda está infeccionada. Porque quando você se lembra do que o Mateus me magoou. Não, mas está tudo bem, já perdoei, todo dia eu vejo ele na igreja, eu pego na mão dele, dou Pai Senhor, a gente ceia junto. Aí quando eu lembro o que o Mateus me fez, dói um pouquinho. Não está curado, não está resolvido. E tem que ser resolvido. Tem que ser curado, tem que ser tirada a casquinha, tem que limpar, tem que desinfeccionar. Metiolate, né, pastor? Esse doía, mas era bom. Hoje nem o metiolate não tem mais efeito assim igual antes. Esses meninos de hoje não sabem o que é passar um metiolate vermelhinho, não, laranjado, né? E doía que era uma gracinha, mas curava. Às vezes você precisa deixar que o Espírito Santo limpe essa ferida. Para o seu bem e para o bem do seu irmão. A salvação depende disso. Não deixe para amanhã. Faça hoje, é para hoje. É amar, perdoar, é para hoje. Não é para amanhã. Eu vou me adiantar aqui, senão nós vamos ficar até amanhã. O perdão não é por mérito. Afinal, o que nós merecíamos quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é sobre sentir de perdoar, ou estar certo, e por isso você requerer que o outro peça perdão. Afinal, foi ele que errou. É sobre obedecer ao Senhor e saber o quão ruins nós somos e quão pecadores e indignos também somos. E mesmo assim, Cristo nos perdoou. Nós não somos bonzinhos, irmãos. A gente está tentando a santidade. Mas nós somos falhos. Todos nós. E a palavra do Senhor fala assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, Jesus está falando, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso.
E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Até a paz do Senhor, meus irmãos. Até nisso. Se eu chegar no Bruno com raiva dele, paz do Senhor, não estou fazendo nada demais. Se eu disser, olha, Sinara, eu te amo, nada demais também. Se eu não amar o meu irmão, aquele que me feriu. Porque até o ímpio lá fora diz, eu te amo para você. É verdadeiro, é genuíno. Deus é amor. O amor não é um verbo. O verbo se fez carne, habitou entre nós, Jesus. Jesus é o melhor e maior exemplo que nós temos para seguir. Um homem que veio sobre a terra e sofreu a morte que era nossa. Por amor àqueles que o traíram, por amor àqueles que o esbofetearam, que cuspiram na sua face, que humilharam ele, que lhe deram vinagre ao invés de água. Por amor àquele ladrão que estava pendurado na cruz. Aquele que muitos de nós ia condenar. Ah, tomara que morra. Porque às vezes morre um ímpio, morre um assassino, um cara que estava, sei lá, cometendo um crime, morre, e muitos de nós batemos palma para isso. Ah, tem que morrer mesmo. No lugar de bandido bom é bandido morto. Bandido bom é o que se converte ao Senhor e é liberto. E que é usado como instrumento dele para libertar outros. Nós não somos os donos da vida e da morte. Nós não somos bonzinhos e melhores do que o outro. Nosso pecado não difere do outro. Pecado é pecado. Não tem um pecadinho. Não, cometi um pecadinho, mas fulano cometeu um pecadão, porque ele acabou de roubar o fulano. Eu só menti um pouquinho. Não, eu só dei uma olhadinha para aquela tela lá com pornografia, mas foi bobagem, não fiz mais nada além disso. Mas fulano traiu a esposa e ele traiu a esposa e ele pegou ela traindo. Então ele é pecador demais. Eu não perdoaria. Meus amigos, nós somos enganados. O pecado é pecado e nós temos que pedir perdão e exercer misericórdia sobre o nosso próximo. Porque se a gente parar e colocar na nossa mente que é o 70 vezes 7 está tudo certo, eu acredito que a gente não vai chegar no céu, não. Perdoa os vossos inimigos. Ame. Perdoai os vossos inimigos. Amai aqueles que vos maltratam e bendizei os que vos maldizem. Não é fácil. É possível, mas não é fácil. Mas é decisão. Então, é sobre decidir perdoar. Se há algo que tem prendido a tua vida hoje, se há algo que tem atrapalhado você de adorar o Senhor, de verdade, resolva hoje. Ah, mas eu vou me humilhar. Humilhe-se. Jesus mostrou sobre ser humilde. E os humilhados serão exaltados. Esses dias eu vi um pastor falando assim, as pessoas leem lá no Salmo e falam, prepararás uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Nossa, eu vou ter uma mesa e os meus inimigos vão estar assim, e Jesus vai falar, levanta aí, tá vendo a Jéssica aqui? Ela é legal, aplauda a Jéssica aqui, tá vendo? Você foi inimigo dela lá na terra, olha aqui como é que ela está. Não é sobre isso. Você vai servir o seu inimigo. Você vai ter a oportunidade de mostrar para ele, olha, eu sou diferente. Jesus me salvou, me libertou. E eu quero que esse amor que me alcançou te alcance. Você vai amontoar brasas sobre a cabeça dele. Porque vai entrar em parafuso. Poxa, eu acabei de fazer mal para fulano. Mesmo assim ele me ama. Mesmo assim ele me abraçou. E não é com falsidade. Porque a palavra diz que é de coração que nós devemos perdoar. Não é da boca para fora. E mesmo que seja da boca para fora, começa a falar. Porque você vai falando e a palavra tem poder. Hoje eu estou com o coração muito duro, com muita raiva do meu esposo. Jesus, eu decido perdoar ele. Ainda não perdoei, Jesus, decido perdoar. Dia após dia, até ser dia perfeito. Até que isso seja uma verdade, até que parta do seu coração, porque vai acontecer. Pode ter certeza que vai acontecer. É um exercício.
E você vai trazer Jesus para a vida daquela pessoa. Porque ela esperava a vingança e ela recebeu o amor. E o amor, ele transforma vidas. Jesus é esse amor. E que em nome de Jesus, o meu coração e o teu coração hoje, que nós possamos fazer uma autoanálise, olhar para dentro de nós e pedir, Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha e vê se há caminhos maus. Senhor, Deus, endireita as minhas veredas. Senhor, esquadrinha o meu coração, porque, meus irmãos, há um lugar no nosso coração que ele só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. E o Senhor, ele sonda o nosso coração, porque muitas vezes nós pensamos que está tudo bem, está tudo ok, está tudo tranquilo, mas lá dentro aquela feridinha ainda está aberta, ainda está sangrando, ainda está com pus. E aí precisa do médico, dos médicos, precisa do Senhor, precisa do Espírito Santo para acessar esse lugar tão escondido e escuro que a gente nem lembra que existe e fazer aquela limpeza que só Ele pode fazer. Mas eu preciso deixar que Ele faça. O Senhor diz que, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei. Jesus não é invasor. Ele bate na porta. Eu tinha uma pastora, minha primeira pastora, gentleman, né? É assim que fala, o povo dos ingleses aí, não sei não. Aí um dia, ela falando que Jesus era um changeman. Vocês lembram do changeman? Era um negócio japonês lá. Irmãos, Jesus é um changeman. Ele pede licença para entrar. E o pastor, Zina, isso não, é gentleman. Ela, é gentleman. Ah, sim, é gentleman. Jesus, ele é um cavalheiro. Ele pede licença, ele não mete o pé na porta. Satanás faz isso. Satanás é que chega e mete o pé e arrebenta com tudo. Jesus está batendo no nosso coração hoje. No meu coração, no teu coração. Pedindo para entrar, para ceiar. Para curar suas emoções. Para curar a sua dor. Para limpar essa ferida aberta. Talvez de um abandono de um pai, de um irmão que te decepcionou, de um amigo que te traiu. Tem uma canção que fala assim: o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. Meus irmãos, não pare. Lute essa guerra. Escolha profetizar. Escolha adorar o Senhor. Escolha ser livre hoje. A guerra está travada? Chama ele para lutar contigo. Jana, fulano me magoou demais, não dou conta. Não, não é com você não. A nossa força não é capaz, mas ele é. A gente fala que tudo vem de ti, Senhor. E aí não se refere somente à hora da oferta. É tudo vem dele. É na nossa pequena força. Porque, afinal, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, não sou eu que sou forte. É sobre Ele. Nunca pare de lutar. Não importa o que aconteceu. Decida hoje, aqui, agora, perdoar e ser livre. Parar de tomar esse copo de veneno esperando que o outro morra. Parar de andar acorrentado em alguém que está vivendo a sua vida lá tranquila.
Seja livre hoje. A minha oração é que o Espírito Santo, o doce e amável Espírito Santo, acesse o nosso coração nessa manhã. E que a boa mão do Senhor nos levante. Que a boa mão do Senhor toque nas nossas feridas, naquelas que ainda estão aí abertas, naquelas que estão maquiadas, escondidas no cantinho mais escuro do nosso coração. E que a cura completa do Senhor seja sobre nós. Que esse bálsamo de cura, que esse bálsamo de libertação, que esse bálsamo de reconciliação passe sobre nós. Que nada nos aprisione e nos tire da presença do Senhor. Que essa história de 70 vezes 7 não faça mais sentido na nossa vida, mas que nós nos lembremos que todos os dias, e não importa o que aconteça, não importa o que foi feito, nós devemos perdoar. Que nós não sejamos como esse servo que foi perdoado e se achou no direito de não perdoar. Fez a pior escolha da vida dele. Escolheu não perdoar e foi encarcerado. Que nós sejamos humildes como Jesus é. Que nós façamos como Jesus fez com aquele que o traiu. Que nós façamos como Jesus fez com aquele que estava pendurado ao lado dele. Jesus perdoou aquele homem naquele dia e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que nós possamos fazer como Jesus, perdoar incondicionalmente, não escolhendo o que perdoar, a quem perdoar, mas escolher perdoar. Essa é a vontade do Senhor para nós. E que nós tenhamos a consciência hoje de que há necessidade de perdão, há um condicional para que eu seja perdoada, que é perdoar também. Como eu disse, é incondicional. Não coloque condição, que nós não coloquemos condições para exercer o perdão, mas que nós façamos a vontade do Senhor. E se nós não tivermos, Senhor, forças para exercer o perdão, exatamente agora, que nós possamos profetizar com a nossa boca: está perdoado, está perdoado, está perdoado, quantas vezes forem necessárias, até que parta do nosso coração esse perdão, até que ele seja genuíno, verdadeiro. Deus, nós oramos para que aqueles que nos maldizem, nos maltratam, nos fazem mal, sejam alcançados pelo Teu amor e a Tua misericórdia, e que nós, Deus, sejamos instrumento usado pelo Senhor para exercer misericórdia, amor e perdão sobre essas pessoas, porque foi o Teu perdão que nos trouxe até aqui. Foi o Teu perdão que me salvou e que nos salvou. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados. Senhor, nos perdoa pela dureza do nosso coração, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. E nós queremos ser, ó Deus, instrumentos do Teu amor e do Teu perdão. Nós queremos, Deus, acrescentar brasas vivas à cabeça dos nossos inimigos. Isso diz sobre retribuir de forma amorosa, fazer diferente daquilo que ele esperava. Quando ele esperava vingança, palavras duras, ele recebe amor, afeto, misericórdia. Isso dá um nó na cabeça dele e faz ele entender que esse Deus pode mudar também a vida dele. Faz ele querer conhecer o Senhor. Deus, nos faz os Teus instrumentos, ó Deus, nessa noite, nessa manhã. Nos permita, Senhor, sermos usados pelo Senhor. Deus, mata essa carne pecadora, suja nossa, Pai, que nos puxa o tempo todo para longe de Ti. E vivifica, Pai, o Espírito. Fortalece-nos, ó Deus, na força do Teu poder. Em nome de Jesus, Pai, faz-nos uma igreja saudável, Senhor. Deus, em nome de Jesus, põe em ordem, Senhor, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Pai, Tu és poderoso
para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso nós colocamos todas as coisas diante de Ti e confiamos em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a amar os nossos inimigos, a bendizer aos que nos maldizem e orar por aqueles que nos maltratam e perseguem, pois essa é a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.